inferno é aqui. Tive o prazer de produzir esse disco com o Armando lá, que foi foda, foi uma experiência do caralho. A gente tentou pesquisar para usar o melhor dos equipamentos para poder atingir um som analógico, valvulado, nada de porra de plugin, sintetizado. Tentou tirar tudo orgânico o máximo possível. E o Eduardo aí que entrou, né, tá 2, 3 anos agora na banda? 3, né? Vai fazer 3, né? 3 anos. Vai fazer 3 bandas, participou do disco também. E é isso aí. Comecei lá no final dos anos 80 para 90, né? Comecei a tocar assim com uns 15 anos. Influenciado pro meu tio, que era baterista também. Aí comecei naquele negócio, toquei várias vezes. A banda que mais teve renome lá na minha terra, lá na Paraíba, em João Pessoa, é a Medicine Death. Acho que até hoje o pessoal ainda conhece, participei e... Enfim, de lá para cá estudei música, me formei, estudei outros instrumentos, estudei guitarra também. E depois surgiu o convite do Mystifier em 2016 e a gente está até hoje na ativa e pretendo perdurar por mais alguns anos. Cada vai durar. Enquanto o cara... Não. Hoje em dia eu só toco no Mystifier. Dá aula de bateria também? Dou aula de bateria e sou analista de sistemas também. E como é que vocês fazem pra ensaiar, pra trocar ideia, morando cada um numa cidade diferente? Eu ensaio sozinho. Cada um ensaia sozinho. Eu ensaio sozinho, tipo um mês e meio antes. Aí eu com as guias, meu fone, né? Aí fico ensaiando. É isso, cada um toca na sua casa e quando chegar ao vivo, quando chega assim, tipo, assim, 2 dias antes de turnê, a gente faz um ensaio e pé na estrada. Porque como ele mora mais próximo de mim, né? Só 2 horas de 2 horas de viagem. Aí, e geralmente o aeroporto que a gente sai de viagem é o aeroporto de Recife, né? Então ele vai lá para Recife um dia antes das turnês, né? Dos voos. E a gente faz aí um ensaio aí de 2 horas só para passar o repertório, relembrar algumas coisas e já foi. Processo de composição também vocês fazem essa distância? O disco, quem compôs o disco, 95% foi Armando, né? E assim, detalhes de bateria, o Monga também bota algum detalhe de bateria. Eu compus uma música pro disco e alguns arranjos de teclado, alguns arranjos de baixo também, eu compus, ajudei o Armando alguns arranjos de guitarra também. E teve o nosso brother aqui, ele ali, vale a pena filmar, que ajudou a compor 2 músicas aí pro álbum também,
e foi uma força da porra. Witching Like a Tropic Moon e Six Towers of Belial's Path. E é isso aí. E qual foi o melhor show, o torneio que vocês fizeram com o Mystifier até então? Eu acho que a turnê mais foda que o Mystifier fez até agora foi a do Hot in Christ e Inquisition, que foram a maior quantidade de shows, inclusive, que o Mystifier já fez seguidos até hoje, né? Foram 30 shows seguidos, não teve dia off. No dia que a gente chegou na Europa, já foi o primeiro show, e a gente tocou o último show e foi embora no mesmo dia. Então foram 30 dias corridos de show, não teve descanso, não teve porra nenhuma. O pouco de descanso que teve, vamos dizer assim, que a gente teve para conhecer alguma coisa ou outra, foi quando um show era mais próximo do outro, da outra cidade, e a gente chegava rápido, eu chegava de manhã, aí conseguia passar ao menos uma tardezinha ali para conhecer alguma coisa, mas foi a turnê mais carregada do Mystifier, com certeza, foi Inquisition e Rotten Christ na Europa. A receptividade dos gringos foi... Como é que foi? Pô, sempre é foda, né? A receptividade dos gringos na Europa sempre é foda, devido aos lançamentos antigos, desde a época da Osmose, né? O Mystifier é bem conhecido na Europa, e a gente tem, assim, chegando nos locais para tocar, e vem aqueles coroão mesmo, assim, old school, assim, meu irmão, o Mystifier, caralho, eu novo, e vê o coroão dizer que é meu fã, é foda. Quantos anos você tem? Eu tenho 37. Porque essa turnê do Rotten Christ foi mais bem organizada, assim, em relação à logística. A gente viajou naqueles ônibus que chama... Como é? Aqueles turbus, né? Que tem cama e tal, todo aquele sistema, toda aquela estrutura. E essa última turnê que a gente fez agora foi de van, e foi, assim, tão abrangente quanto essa do Rotten Christ que a gente fez, né? Que foi uma turnê de leste a oeste, desde a Inglaterra até Romênia, até Transilvânia. A gente cobriu todo o território europeu, né? De carro, e passamos por vários países. Eu tinha muita turnê agendada já para o ano que vem, né? O ano que vem tá foda. Ano que vem vai ter essa turnê da Europa aí, que vai ser uma turnê curta. Vai ser uma das mais curtas que a gente já fez, porque está planejado para ser uma ponte para a Ásia, né? Nós estamos trabalhando nesse primeira ida do Mystifier para a Ásia, e também é uma turnê focada em grandes festivais, né? Festivais de verão, Summer Fest lá, e nós pegamos uma nova booking agency, a Dreamtide, né? Dreamtide Productions, que é do guitarrista, do vocalista do Demônico, mas ele é guitarrista também, né? Acho que ele é guitarrista, do Demonical, da Suécia, né? Que vai até tocar aqui pelo Brasil também, fazendo umas turnês com o Devil Chaos. E ele vai fazer essa turnê nossa, já está feita, né? A gente vai divulgar em breve aí as datas, cobrindo vários festivais, vários Summerfests europeus aí. São umas 10 datas, e de lá vamos para a Ásia, se tudo der certo. Depois disso vai ter Estados Unidos e Canadá em setembro, né? Setembro para outubro. Estados Unidos e Canadá vai ser a primeira turnê do Mystifier. E nos Estados Unidos nós tocamos já no Maryland Death Fest, mas a primeira turnê do Mystifier será essa lá esse ano, né? Armando, o que o pessoal pode esperar dessa turnê nova do Mystifier pelo mundo aí? Meu irmão, nós pretendemos divulgar mais ainda nosso nome, né? Ver se a gente lança um single, alguma coisa assim, e nos programarmos para um novo álbum, né? Nós estamos testando vários equipamentos. Eu estou montando o home studio também. Isso vai, no caso, me ajudar muito com o nosso trabalho, né? As composições saírem mais rápido. Hoje em dia nós vivemos, né, praticamente da banda. A gente faz uns bicos, alguns serviços assim, mas o nosso foco maior é no Mystifier mesmo, né? Muito merchandise, CDs, fazendo negociações com vários selos, Osmose Productions, a Nuclear Ornal, a Season of Mist, que deve dar um suporte de logística boa a gente, né? E é isso mesmo, isso que as bandas nacionais tem que fazer, meu irmão, cair na estrada e se programar financeiramente, né, velho, que nada é de graça, e a gente torcer, no caso aqui, nosso país invista na cultura, né? Porque um país que não investe em seu povo, educação e cultura não é nada, né?
Então a gente espera que o Brasil fique tão grande como na Europa. A gente, numa turnê dessa, a gente levanta-se um montante legal, que dá para segurar a onda da gente por uns 6 meses ou mais. O investimento vocês tiram do bolso mesmo? E isso é, mas tem várias produtoras, né, devido ao nosso nome, que nos cedem material assim. O que vocês venderem, a gente racha a grana. E o que não vender, vocês devolvem a gente. A Seas of Mist fez isso. Nós vimos a logística, né, do Inquisition, Rotting Class, a gente, caramba, véio, caixas e caixas com CDs e camisas. Isso foi em 2016. E em nossa turnê de 2018, a gente investiu muito também, velho. Muita camisa, muitos CDs. Praticamente eu não trouxe nada para o Brasil. E pro show mesmo, o que o público pode esperar em 2020? Meu irmão, é mais profissionalismo, né? Nós, como eu falei, a gente está investindo em equipamento já assim ao longo dos anos. E assim, a gente quer muito trabalhar, no caso, com músicas novas, mas como o Diego disse, os nossos best-sellers sempre serão o Ika e Guecha, né? O que a galera paga pau. É emocionante a gente ver um cara de 50 anos dizer, porra, meu irmão, vocês marcaram a minha infância, a minha adolescência, e o cara chegar a chorar, lembra da mãe, do pai brigando, a mãe, que música é essa aí, rapaz, que oração satânica é essa aí, meu filho, que coisa, aí o cara, porra, começa a chorar, fica até emocionado, como Lucas aí falou, né, que a juventude dele foi regada muito a Mystify. Foda, manda um recado então para esse público que vai ver o Mystify ao vivo em 2020. Porra, um prazer aí, galera, estarmos mais uma vez em tour, né, aqui pelo Brasil, e é isso, é muita dedicação, muita força e sempre acreditar. Eu era funcionário público, né, mandei um foda-se para o Estado, eu me senti assim, escravizado, todas as minhas energias, minhas forças eram sugadas, ficar 8 horas dentro de uma merda, de um escritório. Agora é muita luta, é muita dedicação, e eu dedico isso até, no caso, a meus falecidos pais, né, que tiveram paciência comigo, investiram em mim, assim, me dando o primeiro contrabaixo, isso em 1986. Aí depois disso eu fui construindo assim, um Mystify, no caso, a minha carreira. Mas eu pretendo, meu irmão, dar força também a novas bandas, a novos zines, a novas produtoras, a novos produtores, a vocês aqui de BH aí, né, que fizeram essa puta proposta pra gente fazer aí esse mini documentário, entrevista e matérias. Fomos no Cemitério Bonfim, né, que nunca a gente tinha ido. É que uma coisa é uns filha da puta que chega lá, vai tirar foto lá. E nós não, nós fomos para sentir o clima, sentindo toda aquela energia, né, que o sarcófago que nasceu em Belo Horizonte espalhou assim o nome do metal brasileiro por todo mundo. Depois vem o Sepultura, né? Depois não, o Sepultura também espalhou o nome por aí. Tem que fazer aquela foto clássica na capa do INRI, né? Tem jeito, né? Ponto isso, aquele monumento lá. Então, é demais. E o que vocês podem esperar é sempre a mesma força, a mesma pegada do Mystify. Lançamos esse CD pela Season of Mist. Internacionalmente lançamos aqui no Brasil também, né? Pela minha produtora e pela de Diego também. No Brasil independente? Isso, é independente. Produtora sua? A gente pagou os direitos, pagamos os direitos para a gente poder lançar aqui, né? Então é isso, é profissionalizar, profissionalização. É isso aí, meu irmão. Metal negro nacional sempre. Funciona. Clássico do metal nacional aí, o Rotten, onde o sarcófago reimortalizou o Nightmare com teclados e tudo.
Medida versão, medida arte. Meu Deus. Já tem aqui vários dólares aqui com o Joana Cogumelo. Sepultura, Esquizofrênia, Holocausto, Campo de Extermínio, Mutilator e Motoposse, muito foda. Rot, nem precisa falar. Essa é a versão importada, tá, da Grey Haze, um grande parceiro também. Aqui também eu não vou falar, me recuso a falar. Aqui também eu me recuso a falar. The Laws of Scourge, né? Porra, foi o grande pulo do gato do sarcófago na época mal compreendido e hoje tão reverenciado, né? Várias bandas tocam covers aí dos caras, foda. Aqui são as demotapes, né? Os demotapes todos, 80 minutos cravados. E foda que saiu pirataria aí, cara. Tudo que é parte do mundo, né? Isso aí inibiu isso, né? Um legado aqui do sarcófago da fase inicial. Peguei 2 de cada para se um gastar, tem um outro. E o grande Chacal aí. Eu tava lá em Salvador, João, e vi o show do Denis. Foi pouco aberto com o profissionalismo, né, velho? Não, eles são mesmo. Pegada. Eu vi eles com camisa preta também. E Korg, né? A pegada de Korg no palco, a altitude dele, porra. Tá bem, tá danado. Botou brujeria no chinelo. Nossa! Que bom. O maior fã do Mystifier, internacionalmente, é um australiano, James Grant. Esse cara, ele viaja o mundo todo pegando show do Mystifier. Já pegou show nosso em São Paulo, no Canadá, nos Estados Unidos, várias vezes na Europa. E esse cara é um fã também die hard da Cogumelo. O cara é tão psicopata que ele tem, os catálogos de época, ele tem, sem falar nos lançamentos, né? Várias cópias do meu lançamento. E para terminar, ele chegou assim, pronto, para mostrar a minha paixão pela Cogumelo. Olha aqui, ele levantou a camisa assim, ó, o logo da Cogumelo tatuado no peito aqui. James Grant, o cara da porra. de uma doutrina demoníaca, eu recito as palavras de um feitiço. An Elizabethan Devil's Worship. This world portal returns. All the book, the spirits here is Satan. Spinners, I'm human fat and water. The dates goods to peace and fear. That's it, like so, I don't like it at all. We might put it, and listen to it.
The political ritual is begin here. My profane ceremonial sublimation as an evil. All is the same as all. The master walks this watch here. Be prepared, the host of flow, Romeo and Escarpment, rushing blood and menstruation. Easy, this is a one-time hopefully for just here. Shout it out, the voices is the flow. It's in the I'm inside your heart, I'm a spell. The people for lost time, sacrifice to the deported world. My satanic origin is born. Ave Satanas! There's no circle Lord. Talk about circle, but first. Speciality. Evil the whole mission, the mission is strong. Further walk so darkness. Listen close, look over. Passing fields of the door. Zooming out. You are here. Tears for free. Until I day of finding me, until I die. To your boy who wants you free. Waves up, I'm discussing what makes me silence and relax. Like precious born. Easy to my soul dishonor. Pesky life. Spark for no prejudice. All the book is meeting seriously time. Silence your words of his hell. Black book of a lost toll. Voice to the deported soul. I see to the corridor is gone. Ave Satanas.